Para todo mundo que me pergunta sobre como trabalhar proteção mágica através da Goetia, eu já falei aqui no canal sobre o Rei Baal, e o Rei Baal é um dos espíritos que eu recomendo aí que também atuam nessas questões de proteção, mas tem outro espírito que eu já tive assim no passado bastante experiência de trabalho com ele, que é um espírito que eu recomendo bastante para essas questões de proteção. E como vocês já estão vendo aí pelo título, pela thumb, eu tô falando do Rei Conde Vini. Então o vídeo hoje é para relatar a minha experiência e o que eu extraí assim, de aprendizado e de resultados com essa entidade da Goethe. Vini é uma entidade interessante, como vocês podem reparar, ele possui uma hierarquia dupla, ele é um rei e ele é um conde. Então, como rei, ele atua ali em alguns aspectos de energia solar, e como conde, a grande maioria dos assuntos dele gira em torno das questões de Marte. Né? Os condes são a hierarquia da Goethe relacionada, ou que tem correspondência à essência de Marte. Esses assuntos de guerra, assim, de um modo geral. Vini ele é bastante versátil, né? Então, dentro desses assuntos. Ele, segundo os grimórios, né, diferentes grimórios, ele protege o magista construindo torres de proteção no plano astral. Ele também ataca o inimigo do magista, causando tempestades, e também destrói as torres ou as formas de proteção que outros magistas inimigos tenham, além de também poder revelar inimigos ou pessoas que estejam conspirando contra o magista, além de ser um grande conselheiro assim, em relação a estratégias de guerra e de combate de um modo geral. Então, em essência, esses são, né, os assuntos e os trabalhos, né, que são do domínio de Vini. A minha primeira evocação de Vini, ela foi assim relativamente tranquila. Eu já tinha ouvido relatos de outros magistas que já tinham evocado ele, que diziam que ele era um espírito um pouco complicado de lidar, que ele era um pouco assim o ego difícil de lidar, que era um ser que nem sempre iria atender de primeiro momento, mas não foi isso com que eu me deparei. Novamente foi uma das entidades que eu evoquei com o pé atrás, mas das dezenas de ritualísticas que eu fiz no período de 2 anos mais ou menos que eu trabalhei com Vini, se demonstrou um espírito assim, pelo menos comigo, um espírito tranquilo. Uma personalidade assim bastante séria, extremamente séria realmente, assim, algo que se espera de fato assim de uma postura de um general, de um espírito de guerra, mas não é uma personalidade, eu não senti uma essência agressiva, mas aí que também a gente tem que suspeitar, porque eu particularmente eu tenho uma afinidade boa com a energia de Marte de um modo geral. Nessa época eu já fazia vários rituais a Camael, fazia magia planetária de Marte, e eu suspeito que isso de alguma forma também é, trouxe um pouco mais de autoridade para minha pessoa e também um pouco mais de afinidade energética com o espírito. Talvez isso que tenha feito com que a minha experiência com o espírito em si fosse tranquila. Eu recomendei no passado para alguns alunos, para alguns colegas trabalhar com esse espírito, e das 3 ou 4 pessoas que eu recomendei que efetuaram, que de fato fizeram o rito e chamaram Vini, esses também tiveram um contato tranquilo. Então acredito que talvez, né, por algumas questões de afinidade, mas isso é normal, sempre vai acontecer. Algumas pessoas não vão conseguir assim uma boa relação com o espírito logo de cara, mas pelo menos das pessoas que eu recomendei e até da minha própria experiência, eu vi que é um espírito assim tranquilo. Novamente, sério, extremamente sério, você realmente sente nessa presença assim intimidadora, uma presença bastante forte, bastante densa, bastante séria. É o tipo de espírito que você não fica ali conversando ou tomando muito do tempo dele. O indicado é realmente evocar, ser direto, né, ser formal naquilo que você quer pedir. E é isso. Se tiver pedir algum conselho, pede, mas enfim, não ir além, não ficar ali enchendo o saco do espírito, porque realmente é um espírito assim mais sério, mais centrado e que não gosta de ser amolado ali o tempo todo por qualquer besteira. O objetivo principal do meu trabalho com o Vini na época foi fazer proteção. Eu tinha bem poucos mecanismos assim de proteção na época, bem poucas camadas de proteção. E aí eu comecei a ver que aquelas torres, é que os grimórios falam de torres de proteção. Elas não são literais, tá, pessoal? Eu vi que Vini ele é um espírito que protege muito mais ambientes, foi uma das coisas que eu aprendi com ele. Ele disse que ele não é muito especialista, por exemplo, em proteger corpos de energia. Ele consegue até colocar alguma energia ao redor do corpo de energia de um magista, ou seja, para onde quer que o magista vá, a proteção vá com ele. Não é bem esse o caso de Vini. A proteção de Vini ela é mais centrada em locais. Então, para você proteger a sua casa, seu ambiente de trabalho, ou um local onde você passa, né, a maior parte do tempo, Vini é o espírito ideal. Por isso, talvez, da questão das torres. Né? Torres de proteção faça alusão a colocar essa proteção, só que de uma maneira fixa, né? num local fixo.
Então, existem muitos espíritos de proteção que atuam de muitas formas diferentes. Então, como eu falei, tem espíritos de proteção que vão colocar proteção no seu corpo de energia. Então, onde quer que você vá, vai fazer uma viagem, a proteção vai com você. Vai trabalhar, a proteção vai com você. Mas o caso de Vini, ele é um espírito que atua muito mais em locais, em casas, em residências. Quando você for fazer o contato com o Vini para você colocar, né, uma proteção na sua casa para proteger você, a sua família e tudo mais, em momentos onde você está ali, né, principalmente dormindo, etc. Para quem trabalha em casa também é ótimo. É, Na formalização é importante você passar ali o endereço e quando você for pedir também, tenta visualizar, né, essa energia é, ao redor da sua casa ali, porque realmente é um espírito que trabalha com energia muito mais voltada para lugares, para estruturas, proteger estruturas. Novamente, talvez por isso os grimórios falem, né, de torres de proteção ou algo do gênero. Vini ele coloca legionários dele para proteger ao redor da sua casa. Eu não sabia disso até que uma vez a minha irmã foi visitar lá em casa, na minha antiga casa, antes de eu vir morar aqui na outra cidade. E ela começou a ver que tinham gárgulas no teto assim da casa, né, no telhado. No telhado da casa, na garagem também tinha umas gárgulas paradas. Eu, como não sou clarividente, eu nunca tinha prestado atenção nisso, né, nunca tinha visto. Mas ela me disse que tinha essas gárgulas ali, e ela já viu várias vezes ela. E aí eu comecei a me perguntar o que que era isso. E aí a minha intuição já fez eu lembrar de Vini, que talvez assim, proteção angelical, gárgulas não é, né, não é a mesma vibe. Então eu pensei, isso com certeza deve ser alguma coisa de uma energia mais densa. E aí a proteção de energia densa que eu tinha na época era Vini. Então depois, futuramente, eu confirmei com o Vini que de fato aqueles espíritos, né, que ficavam ali rondando a casa eram legionários dele. Então, se você fizer, né, a formalização da proteção com o Vini, pode ser que você veja essas gárgulas ou outros seres, né, que possam plasmar algo assim parecido, e eles ficam assim no telhado da casa e ficam ali como sentinelas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se chegar alguma energia, se chegar alguma entidade inimiga, elas vão atacar, vão confrontar, e dessa forma elas protegem, né, o perímetro ali da residência. Além da proteção, Vini ele também trabalha com ataques de duas formas. Primeiro, a especialidade de Vini é quebrar as proteções de inimigos. Então ele não faz ataques diretos, até faz, mas é um ataque muito específico que é o ataque no plano emocional. Se vocês forem ler também nos Grimórios, vocês vão ver várias vezes citando que Vini causa tempestades ou causa grandes movimentações de água, coisas do gênero. Isso não é literal, tá pessoal? Isso dentro do entendimento hermético, a gente sabe que o elemento água ele diz respeito ao emocional do ser humano. Então, quando diz que Vini causa tempestade ou essas movimentações de água, é que ele afeta o emocional, né, de uma pessoa, o emocional de um rival, de um inimigo. Então ele até ataca, mas não é um ataque no físico, não é um ataque no mental, é um ataque diretamente no emocional. O dano que ele causa numa pessoa inimiga é esse dano mais emocional, ele desequilibra o elemento água de uma pessoa. E ele é um espírito que tem bastante ligação também, né, com o elemento água em si, por isso que se justifica. E a quebra das proteções. Da mesma forma como ele constrói proteções, ele é especialista em derrubar proteções. Eu tive algumas experiências com ele nesse sentido. Acho que foi uma ou duas ritualísticas que eu fiz nesse objetivo de quebrar proteções, para depois aí vir, né, com outro contra-ataque, alguma coisa, em situações do passado, né, situações de guerra mágica do passado. E eu vi bastante resultado nesse sentido. Esse tipo de ritualística ele tem que ser feito em lua minguante, na época eu fiz em lua minguante. Então, basicamente, Vini, né, se você quiser, você pode comandar e passar o nome de um rival, de um inimigo, mas ele não vai necessariamente atacar, ele vai quebrar as proteções. E aí depois é necessário fazer um trabalho complementar para daí sim vir com um contra-ataque efetivo ou algo do gênero. Então isso tem que, né, tem que ficar em mente. A não ser que você queira aproveitar os aspectos de ataque dele que são naquele sentido do elemento água, aí ok. Mas se o seu objetivo é atacar outro ponto, aí realmente tem que trabalhar com outro espírito. A única coisa que Vini faz é fazer o processo de quebra das proteções em si. Apesar da seriedade, Vini é um espírito que, se você conseguir desenvolver uma afinidade com ele, ele gosta de ensinar sobre esses assuntos de estratégia e tudo mais. Uma das coisas que Vini me ensinou foi encobrir ataques, contra-ataques, né, no caso. Foi numa dessas situações, logo depois que eu tinha feito, né, um processo de quebra de defesa, numa situação de contra-ataque, numa situação de guerra mágica. Ele me chamou a atenção, ele falou que eu não decretei, eu não pedi para que esse ataque fosse ocultado.
Então, a partir do momento em que eu não formalizo, que eu não falo pro espírito, ó, oculta esse ataque para que ninguém saiba da origem dele, ou quem foi, ou que tipo de energia foi, é, fica ali uma brecha, né, onde de repente o inimigo ele pode, de algumas formas, né, perguntando para outras entidades, usando de um oráculo, saber a origem do ataque, saber a origem da energia. Então, foi uma das coisas que Vini ensinou também, que sempre que você for fazer, né, um ataque, alguma coisa do gênero, é importante você falar para a entidade, porque vocês sabem como é que é a magia cerimonial. Se você não falar para a entidade fazer, ela não vai fazer. Tudo tem que ser formalizado, tudo tem que ser verbalizado para funcionar. Então, a partir desse momento, sempre que eu ia fazer alguma coisa do gênero, eu já lembrava desse conselho de Vini, né, e fazia. Não, que você oculte, né, os rastros para que o que foi feito aqui não seja descoberto de nenhuma forma, por nenhuma pessoa, por nenhuma entidade, coisas do gênero. Então, assim, agora eu não lembro porque já faz bastante tempo. Acho que a última vez que eu trabalhei com o Vini foi há uns 2 anos e meio atrás, pessoal, 3 anos quase, mas acho que uns 2 anos e meio. Então tem muita coisa que eu queria lembrar, assim, de detalhes, de conselhos, né, que ele me passou que agora não me recordo. Por que eu parei de trabalhar com ele, né? Essa deve ser uma dúvida de vocês. Eu tinha Vini como uma das minhas camadas de proteção, uma das minhas formas de proteção de energia densa. E nesse sentido, assim, durante os 2 anos e pouquinho que eu trabalhei com ele, foi super eficiente mesmo, me ajudou, assim, de várias formas, me livrou de muita bronca também. Mas chegou um momento, numa situação também de uma guerra mágica do passado, que eu cometi o erro. Já, assim, quem me acompanha mais tempo sabe que essa não é a primeira vez que eu falo de Vini. E na época eu também acabei falando, assim, publicamente, para alguns alunos e tudo mais, que eu trabalhava com Vini para fazer as minhas proteções. E aí isso caiu no ouvido da pessoa que estava me atacando na época. E aí a pessoa que estava me atacando na época teve a brilhante ideia de chamar o espírito que eu trabalhava para proteção para fazer com que esse mesmo espírito me atacasse. E aí foi uma coisa muito interessante, porque eu comecei a receber sinais de ataque e pesadelos e coisas do tipo. E a minha irmã também, numa situação onde ela estava lá em casa, ela viu um ser grande e encapuzado usando uma coroa vermelha. E aí isso me lembrou Vini, porque eu pensei, pô, coroa, rei, mas vermelha, Marte, rei conde, sol Marte. Eu pensei, como assim é Vini? Se Vini me protege, por que ele estaria me atacando? Aí eu fiz uma ritualística, esperei o dia correto, fiz a ritualística, e perguntei pra ele, ó, a gente recebeu aqui um ataque, a gente teve uma visão aqui, e eu só pude pensar em você. Foi você que me atacou? Ele falou que sim. E aí nesse momento eu tomei um balde de água fria, porque a gente sabe que não existe, né, uma relação de amizade, não existe uma relação de lealdade com esses espíritos, mas a gente não, né, eu não estava esperando aquilo ali no momento. Eu tomei um balde de água fria porque o espírito que eu gostava de trabalhar, que sempre tinha me protegido, tinha sido chamado por outro magista pra fazer um ataque e ele simplesmente fez, ou seja, sem nenhum tipo de lealdade, sem nenhum tipo de honra, né, envolvido. Mas depois eu parei pra pensar que realmente não faz sentido eu esperar a lealdade de um espírito, sendo eu mortal, então nada a ver. Aí eu aproveitei e perguntei pra ele, como que isso funciona? Se você me protege, outra pessoa chama você pra me atacar, como que funciona? Aí ele mencionou que ele apenas, ao invés de atacar, ele apenas tira energia da minha proteção. A energia que ele botou pra proteção, ele vai lá e tira e pega um pouco de volta. Aí, por conta disso, eu vi que não daria mais certo, mas novamente, entendo que também não é culpa assim do espírito, a maioria deles são mercenários, eles fazem aquilo que, né, que estão mandando fazer, ou que são impelidos a fazer, né, por conta do sistema salomônico e tudo mais, então, a partir daquele momento eu vi que não dava mais para trabalhar com aquele espírito porque já estava manjado, outras pessoas já estavam sabendo, então isso senti que não ia dar mais certo. Aí eu procurei outras formas, né, de substituir essa energia densa de Vini por outro tipo de energia densa. Foi onde eu comecei a trabalhar mais com as energias planetárias de Marte para proteção. E aí eu fiz um ritual com o Vini e falei para ele, ó, seguinte, tô encerrando o nosso contato, né, por aqueles motivos daquilo que aconteceu no passado. Mas é isso, eu agradeço, né, pela cooperação até então e finalizei, né, o meu trabalho com o Vini, assim, formalizei o final do meu trabalho com o Vini, assim, de maneira bastante harmoniosa. E é um espírito que, apesar das tretas que aconteceram, assim, novamente, sei que não tem nada a ver com o espírito, né, não foi desejo do espírito em si fazer mal a mim, foi só porque outra pessoa chamou, evocou, mas eu não posso, né, focar nisso e esquecer de todas as coisas positivas que eu tive, né, em relação a resultado trabalhando com esse espírito. Então, como eu falei, eu sempre tive uma experiência assim bem tranquila
com a entidade. E por isso que eu quis, né, também relatar aqui, já não é de hoje, né, que eu recomendo, é só porque eu ainda não tinha formalizado isso em vídeo aqui pro canal, mas pra quem me acompanha sabe que já nos anos anteriores, sempre que alguém me pergunta por aí, espírito da Guatia pra proteção, eu sempre acabo recomendando o Vini por esses motivos aí. Só pra finalizar, talvez vocês tenham uma dúvida, Dalton, se ele é um rei conde, que dia eu chamo ele? Eu chamo no domingo ou chamo na terça? Você pode fazer nos 2 dias, tá pessoal? Você pode fazer domingo, dia e hora do sol, só que daí vai puxar mais para as características solares. Você pode fazer a evocação dele no dia do sol e horário de Marte. Você pode fazer em dia de Marte, hora de Marte, dia de Marte e horário do sol. Eu provavelmente já devo ter testado em todas essas opções. Eu já lembro de ter chamado domingo, lembro de ter chamado terça. Se eu chamo no domingo, eu utilizo vela amarela. Se eu chamo na terça, eu utilizo vela verde, não, perdão, vermelha, por correspondência de Marte. Então é um espírito interessante, versátil, porque diferente da grande maioria dos outros espíritos que possuem uma hierarquia só, é um espírito que você pode ter aí 2 opções de dias, né, que você pode trabalhar. Pode trabalhar no domingo ou pode trabalhar na terça. Dependendo, né, de como tiver a sua rotina ali, você pode organizar melhor na sua agenda. Então é isso, né? Fica aqui o meu relato da minha experiência de trabalho com o Vini. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa, de repente eu também esqueci de mencionar, mas pode comentar aí embaixo que eu vou ler os comentários. Se eu souber mais alguma coisa, né, tiver algo a mais a acrescentar, alguma dúvida de vocês sobre esse espírito, eu vou estar respondendo aí, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo então.